2024. Envio uma saudação muito especial ao Peru, onde está o missionário Miguel Bermudes Marim, junto à sua esposa Ruth de Bermudes, e também para a doutora Nelly Fontes. Nelly, que Deus te abençoe. Também a doutora Nancy e todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos lá na congregação que o reverendo Ronald Rios pastoreia lá em Lima, no Peru. Para hoje, sexta-feira, 8 de novembro deste ano 2024, temos o tema O que esquadrinha o Espírito de Deus, que foi pregado 22 de junho de 2002 em Austin, Texas. Ali ele usou a escritura de 1 aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 em diante, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. No versículo 10 e 11, do lado esquerdo, ele escreve: Zacarias 7, do 11 ao 12, e um pouquinho mais embaixo aí, desenha 3 círculos no versículo 11 à esquerda, um dentro do outro. Aí do lado esquerdo também. Escreveu também Romanos 11, 23, do lado esquerdo. E no final do versículo 11, onde fala o Espírito de Deus, aí do lado colocou Isaías 40, versículo 13. Continua dizendo: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que esquadrinha o Espírito de Deus. Podem assentar, por favor, em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Esa es la palabra la cual discierne, escudriña. Agora vejam, essa é a palavra que discerne e esquadrinha. Veja, esquadrinha a mente de Deus, esquadrinha a mente de Deus e tudo o que está oculto, e por meio do seu Espírito nos ensina através dos seus profetas.
Agora vejam aqui na mensagem a sabedoria de Deus, que foi pregado 13 de dezembro de 2015 em Washington, nos Estados Unidos da América, pelo Dr. William Souto Santiago, diz assim: quem esquadrinha a Deus não é o homem, não é o ser humano, porque nunca encontrarão deste modo. Com a sabedoria humana não puderam conhecê-lo, não puderam conhecer a Deus na sabedoria divina. Agora, é o Espírito de Deus, o anjo do pacto, Cristo no seu corpo angelical, que esquadrinha até as profundezas de Deus, o profundo de Deus, e daí traz tudo para revelar aos seres humanos na forma que Ele sempre tem feito. Porque não fará coisa alguma ao Senhor Jeová sem antes revelar seu segredo aos seus servos profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. No livro das Eras, na página 38, o livro das Eras, o editado, na página 38 nos diz assim: vamos a ver aqui. Começando em cima, aqui nessa versão, ele começa lendo Apocalipse capítulo 1, no versículo 10, diz: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1, 10. Eu fui arrebatado em espírito. Aí ele escreve em cima, teofania. Não é famoso? Oh, como eu amo isso! Você poderia chamar isso o tudo da vida cristã. E nós iremos viver, se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. João não estava dizendo que estava em seu próprio espírito. Isso não teria produzido essas visões. Teria que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus em nós também. Ou todos os nossos esforços são em vão. Do lado esquerdo ele escreve resultados. Paulo disse: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se tem algo bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito e confirmado pela palavra. Do lado esquerdo ele escreve revelado pelo Espírito Santo, confirmado pela palavra. E manifestado no meio dos resultados que são produzidos. Ele escreve do lado esquerdo também resultado e desenha uma estrela de Davi. E do lado direito desenha uma pedra angular e as eras e escreve resultado. Tão certo como João teve que estar em espírito para receber diretamente de Jesus, essas revelações são tão tremendas. Assim também nós necessitamos estar em espírito. E ele escreve teofania, para entender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, as quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. Do lado esquerdo ele desenha outra estrela de Davi. O nosso irmão William continua dizendo: essa tem sido a forma que a revelação da palavra de Deus tem vindo para o povo, e está escrita e está à disposição das pessoas no livro, na Bíblia. A Bíblia são os pensamentos de Deus revelados por meio de Cristo através dos seus diferentes instrumentos que Ele tem tido na terra, nos quais Ele tem entrado e por eles reticência. A eles tem revelado e por meio deles revela sua palavra ao povo. No livro Os Ceiros fala que a Moisés lhe vinha pensamentos que lhe era trazido ao pensamento. E depois ele falou ali onde ele escreveu pensamento.
Aí também é onde fala das moscas e das pragas. Era um pensamento de Deus, mas vocês vejam que depois que ele falou, já esse pensamento venia a ser cumprido, já seja em momento, ou seja, esse pensamento viria a cumprir, quer seja naquele momento ou mais adiante. O importante era que ele falasse. Veja na 12:61. Embaixo diz, agora observa isso. Quando esses dois profetas estão profetizando e qualquer homem lhe causa dano, então sai fogo de sua boca, o fogo do Espírito Santo, a palavra. A palavra é Deus, a palavra é fogo, a palavra é Espírito, a qual procede de sua boca. Observa Moisés. Aí, do lado esquerdo, escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11 e 11, do 1 ao 19. Isso nos fala da vinda do anjo forte. E vemos que o Apocalipse 11 nos fala dos dois ungidos, as duas testemunhas, já profetizando aí. Lá no Egito, estavam maltratando os judeus. Faraó não os deixava ir. Então Deus pôs a sua palavra na boca de Moisés. Eram os pensamentos de Deus entrando ao coração de Moisés. Então ele saiu para expressar esses pensamentos e quando os expressou, se tornou a palavra de Deus. Veio a ser a palavra de Deus. Estendeu a mão e disse, hajam moscas, e de repente apareceram moscas. Então se alguém lhes causar dano, sai fogo de sua boca e devora seus inimigos. Ali está. Podem falar o que queiram, e assim acontecerá. Amém? E se alguém lhes quiser causar dano, lhes fazer dano, importa que assim seja morto. Em cima ele escreveu, os pensamentos de Deus entra ao coração de Moisés e ele os fala. Agora vamos passar ao livro das Eras, na página 262, onde nos diz assim: Ele vai ler do Apocalipse 2, versículo 23. E matarei a seus filhos com morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinho os rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo suas obras. Agora vejam, nessa versão que é a versão de 1909, aí nessa parte que fala que esquadrinho os rins, nessa versão aqui, de Reina Valera, 1960, aí fala, essa parte onde fala, esquadrinha a mente e o coração. Mas na versão antiga fala, esquadrinha os rins. Mas agora veja o que o irmão Branham disse. Deus olha o coração, isso nunca mudou e nunca mudará. Aqui, como através de todas as eras, tem dois grupos e ambos reclamam ter a revelação e parentesco de Deus. Segundo a Timóteo 2,19. Mas o fundamento de Deus está firme, tendo esse selo. O Senhor conhece aos que são seus. O Senhor esquadrinha os rins. A palavra esquadrinhar quer dizer rastrear ou inquirir, indagar. Em cima desse parágrafo ele escreve, rins é igual pensamento do coração. E escreveu também o que os rins fazem. O que os rins fazem, os pensamentos fazem, filtram e purificam. E em cima de rins, em cima ele escreveu a palavra de Deus. Deus examina os nossos pensamentos, os rins. Ele sabe o que está em nosso coração. Ele vê nossas obras, que são uma clara manifestação do que habita em nós.
é do coração, e em cima ele escreveu alma, de onde procede a justiça ou a maldade. Os nossos motivos, nossos propósitos, tudo é conhecido por ele, sendo que ele cuida de toda ação e toda palavra será trazida a julgamento quando for prestado conta, quando prestamos conta de nossa vida. Não teve temor de Deus na videira falsa e pagarão claramente. Porque todos que invocam o seu nome devem viver como convém a santos. Pode ser que enganemos as pessoas, mas nunca enganaremos a Deus. E do lado direito ele desenhou uma estrela de Davi. Agora vejam aqui nesse escrito. Aqui há lugar onde ele escreve. Aqui tem um lugar onde ele escreveu a revelação e sabedoria do Espírito Santo em um homem. E escreve aí os dois olivos. E aí ele escreveu as duas oliveiras. Agora, pode enganar a pessoas, mas não poderá enganar o Espírito Santo, sendo manifestado nesse tempo final, em um homem, no qual, por meio desse homem, Deus estará cumprindo tudo o que corresponde a esse tempo final, nessa manifestação do Espírito Santo no meio da sua igreja, que terminará com a ressurreição e a transformação. Agora veja, o nosso irmão William continua dizendo aqui. Por isso, em Zacarias, no capítulo 7, nos diz da seguinte maneira, falando dessa forma que Deus trabalha, que Deus se revela, e assim a sabedoria divina é manifestada aos seres humanos. Zacarias capítulo 7, do versículo 11 ao 12, diz: Mas eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e endureceram o seu ouvido para que não ouvisse. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. Como a palavra de Deus vinha para o povo? Por meio do Espírito Santo, por meio dos profetas. Essa é a forma de Deus, é o modelo de Deus a seguir para toda ocasião que Ele revele sua palavra aos seres humanos. Primeiro, aos profetas. Então veio grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. E nessa página do mesmo livro das Eras, essa página 247 do livro das Eras, nos diz assim: através dessa mensagem eu tenho estado dizendo que, em verdade, tem duas igrejas. Mesmo que em cada era o Espírito fala para as duas como se fosse uma. Do lado direito ele escreveu duas igrejas, trigo e joio. Aqui está enfatizado claramente que tem duas igrejas e declara plenamente que alguma dessas igrejas não sabe que Ele é aquele que examina os rins e os corações. Ele vai provar a eles que isso é certo. Agora, quais serão as igrejas que não conhecem essa verdade? Desde já, serão aquelas que são procedentes da vida falsa, porque os verdadeiros crentes certamente sabem que o juízo começa na casa de Deus. E eles, sendo temerosos de Deus e observadores de suas leis, se julgam a si mesmos para assim não serem julgados. Agora, por que Deus chama essas igrejas suas igrejas, ainda sendo da videira falsa? A verdade do assunto é que eles são cristãos, mas não são cristãos do Espírito. Melhor, são cristãos na carne. Estão usando o seu nome em vão. E aí ele lê Marcos 7:7. Me honraram em vão, ensinando como doutrina mandamento de homens.
Agora, nosso irmão William continua dizendo: quando não ouviam a voz de Deus por meio dos profetas, da parte de Deus vem grande ira sobre essa gente. Por que não quiseram escutar a voz de Deus através de Moisés? Todos aqueles que saíram do Egito não puderam entrar na terra prometida, morreram no deserto. E os que falaram negativamente da terra prometida, dizendo que aquela terra engolia as pessoas e que estava cheia de gigantes e que era impossível entrar nela, os 10 espias que falaram desta forma, quando voltaram da terra prometida, morreram de pragas no deserto. Não pode falar de uma forma negativa contra a palavra prometida para o tempo que a pessoa vive e depois falar que foi por ignorância. Ou seja, não pode falar de uma forma negativa do que Deus prometeu que Ele estaria realizando. E também não pode falar de uma forma negativa das profecias, sonhos e visões que o reverendo William Marion Branham nos falou, relacionadas ao fim do tempo. E a forma que Deus estaria cumprindo tudo isso. A forma que Deus cumpriria tudo isso que foi falado pelo reverendo William Branham, essa é a forma. Nós não devemos adiantar e nem falar demais, falar loucamente. E depois ter que estarmos arrependendo-nos do que falamos. E não poderemos falar que foi por ignorância, porque vejam, o nosso irmão William continua dizendo: a pessoa sempre tem uma responsabilidade quando abre a boca. Portanto, é importante tomar cuidado e nunca falar negativo. Porque algumas vezes algumas pessoas falam negativamente porque dizem que não entendem. Se não entende, ore a Deus, para que Deus lhe ajude e algum dia entenderás. Vejam quantas vezes ele falava e quantas vezes eu tenho repetido. Se não entende algo, cale a boca, cale a boca. E melhor, ore a Deus. Como a pessoa que ele falou para ela, você não verás a terceira etapa. E você tem que se pôr a orar para ver se Deus te permita vê-la, mas você não verá. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Se pôr a orar. É a melhor ação que essa pessoa deve fazer e falar para os demais. Olha, ele falou isso para mim. Assim que eu digo a vocês que também se ponha a orar. Se veja que tem algo que você não entenda, se ponha a orar para que Deus lhe permita ver. Porque não é do que quer, nem do que corre, mas daquele que Deus tem misericórdia. E talvez Deus se mova em misericórdia e faz com que essa pessoa veja. Mas ao ele falar que não verá a terceira etapa, veja, já está dizendo que não verá, mas está dando uma oportunidade. Ore a Deus. Porque se não tivesse uma oportunidade, não teria dito para orar. Mas bem, ao falar ora a Deus, então está dando uma porta. Está dando uma oportunidade para que, por meio da oração, essa oração chegue à presença de Deus, se for com honestidade, com humildade e com revelação, quanto a receber essa luz para poder ver a terceira etapa. Então Deus escuta e Deus se move em misericórdia. Mas se a pessoa fizer o contrário e se pôr a falar contra as promessas que Deus fez, e que ao Deus estar cumprindo-as cumprindo nesse tempo, a pessoa começar a criticar, então vai cumprir a primeira parte do que ele falou, não verás a terceira etapa. E isso é muito triste, porque depois a pessoa perceber que perdeu essa oportunidade que lhe foi dada, de que mais bem orasse e que pedisse a Deus para ver a terceira etapa. E sabe o que é ver a terceira etapa? É ver o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Isso é ver a terceira etapa.
É ver o cumprimento do anjo que era diferente dos demais. É ver a revelação do sétimo selo. É ver o cumprimento do que foi prometido, que em uma grande carpa catedral estaria sendo trazido a revelação, a fé do rapto. Ou seja, todas as pessoas poderão estar vendo e ouvindo, e poderão estar olhando tudo o que Deus está fazendo, mas se não lhe for aberto o entendimento, se o Espírito de Deus não lhe mostrar essa revelação profética a essa pessoa, nunca verá. Jamais poderão estar escutando o mesmo que os escolhidos, que sim estão crendo e recebendo, e poderão dizer, não, isso aí não é assim. Portanto, o mais importante que nesse tempo final, um crente na mensagem deve fazer é orar a Deus, calar a boca e não falar em uma forma negativa, como lemos aqui. Tomar cuidado e nunca falar negativo. E assim depois não vir dizendo, não, eu falei sem pensar. Tem que ter pensado para falar, senão é um louco. E uma pessoa normal, ela pensa primeiro, depois fala. Por isso ele disse ali que cada pessoa tem a sua responsabilidade quando abre a boca. Portanto, é importante tomar muito cuidado com o que falemos de forma negativa quanto às promessas divinas. E o que não entende agora, entenderão mais adiante. Vejam, na mensagem Almas Encarceradas ou Aprisionadas, na página 49 e a 50 também, aí o reverendo William Branham nos diz assim, nos falando dessa história que aconteceu na Irlanda. Deixa eu falar isso a vocês antes de terminar, já vamos terminar. Tem uma história de algo que aconteceu na Irlanda, ali frente ao oceano, ali tem uma descida para o mar que é pura pedra ao longo da costa. E tinha um homem que estava caminhando por ali um certo dia, mas era na mesma hora que já estava para subir e entrar a maré. Em hora ele circula e grifa bastante. E lá em cima na montanha morava um homem muito sábio, e ele escreve, na pedra angular, Moisés e Elias, que conhecia as marés. Ele escreveu os juízos. Ele conhecia o tempo, a hora do dia que a maré devia chegar. Em cima ele escreveu novamente o juízo. Ele sabia qual hora chegava. Ele escreveu na hora 0. Mas aquele caminhante não importava a hora que chegasse. Ele era um desses sabe-tudo que tinha suas próprias ideias. Era um homem atlético, inteligente, mas não conhecia o tempo das marés. Ele escreveu dos juízos. Do lado esquerdo ele escreveu o homem sábio e o sabe tudo na hora 0 e desenhou uma pedra angular e as eras. Ele não conhecia aquela parte do país, não conhecia o tempo certo do sinal, quando a lua desaparecia no horizonte da terra. Irmão, quando chegar o tempo que Deus tire seu espírito da terra, então já não existirá mais nada, ali será o fim. Ele escreveu, sexto selo. Se essa lua saísse da sua órbita, ele escreveu igreja, as águas, e escreveu o fogo, e inundaria a terra, como foi quando Deus começou no Gênesis capítulo 1. Agora, aqui onde ele disse, quando Deus tirar seu espírito da terra, tem os lugares que ele nos fala de que aquele que impede, isso é segundo aos Tessalonicenses, pelos primeiros capítulos aí onde fala de tudo isso. Isso é o Espírito Santo. Agora depois diz que quando é tirado depois fala que virá encarnado. Ou seja, que o Espírito Santo, na primeira vinda do Senhor, em Maria,
gerou aquele filho que foi formado célula sobre célula pela palavra falada de Gabriel, o Espírito Santo. Agora veem vocês que quando Gabriel se foi, agora vocês vejam que quando Gabriel se foi, allí luego se cumpriu o nascimento, depois ali cumpriu o nascimento daquele filho que foi chamado Jesus. Agora, nesse tempo final, na página 134 do livro Os Selos e a página 146 do livro Os Selos, aí nos mostra nessa página 146 onde diz: no mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E na 134 nos fala do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que temos agora mesmo, fala assim: quando esse Espírito Santo que temos agora mesmo, o qual está em nosso meio agora mesmo, vamos ler ali. E vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse Espírito Santo tem estado de era em era no meio de sua igreja, mas vocês vejam que chega um momento que é tirado. É tirado, mas depois volta, regressa encarnado. Mas isso aí nós vamos falar em outro estudo, em uns escritos que ele colocou, que nos fala de tudo isso, para continuarmos aqui nessa linha que estamos lendo aqui. Mas já tem algo aí de um pouquinho do que essa escritura de 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e 2, onde nos fala disso, que falamos em algum estudo, falamos assim por cima, mas veja, cada vez mais Deus vai abrindo o entendimento e o quadro de tudo o que foi falado, e que nesse tempo final é o cumprimento das coisas que não cumpriu através das Escrituras, onde ele escreveu em um escrito que tudo que não se cumpriu em tempos passados, na Bíblia, nesse tempo final será o cumprimento da Bíblia completa. Agora, aqui continua falando: irmão, quando chega o tempo que Deus tire seu Espírito da terra, então não existirá mais nada, ali será o fim. Ele escreveu o 6º selo: se essa lua sair de sua órbita, as águas inundariam a terra, como quando Deus começou no Gênesis, no capítulo 1. Mas ali está a lua, ele escreveu em cima, igreja. E quando apenas se move um pouquinho, as marés começam a entrar, começam a subir. Esse homem sábio, ele escreveu Moisés e Elias, vivia ali na presença do mar e sabia em qual tempo entrava. Mas aquele outro homem não sabia. Ele nunca tinha estudado tal coisa e não se importava com nada. O homem sábio correu e gritou com ele: amigo, como você se atreve a continuar? Volta rápido, porque ali está a parede e você não vai poder subi-la, você vai perecer. Já estão os sinais, a maré vai entrar de repente e você não vai poder voltar, não caminha, não siga. Então outro homem olhou para o sábio e riu. Vejam, nem a gente falando que se cuidem, que é melhor que se ponha a orar, que o que não entende agora poderá entender, se pedir revelação a Deus, e para que Deus lhe abra o entendimento, em vez de se pôr a orar, mas bem riem. Mas a advertência está dada, nessa mensagem de advertência depois do juízo, uma mensagem que ele nos fala muita coisa ali, porque Deus sempre, antes de enviar o juízo divino,
quer seja a uma nação ou a um continente, ou a um rei, a um presidente, um governador, ou a um prefeito, ou a um indivíduo, Deus sempre faz uma advertência para que depois não dê desculpa, não falaram nada para mim. Está a advertência e a pessoa com o seu livre arbítrio, então, atende, vai ter uma ou outra consequência, ou recebe bênçãos ou recebe maldição, tão simples assim. Então outro homem olhou para o sábio e riu, e gritou com ele: vai cuidar da sua vida. Eu sei o que eu devo e não devo fazer. Do lado esquerdo ele escreveu: o sábio sabe tudo, o juízo. E nisso a maré subiu e entrou e o agarrou. Pode ser muito mais tarde do que nós imaginamos e vai agarrar você. Não entre mais, gente, não faça. Se sempre me consideraram como um servo de Deus, então agora mais que nunca, tome a minha palavra nessa manhã. E do lado direito ele desenhou uma estrela de Davi. E nessa noite eu digo: tome minha palavra. Nessa noite, recebam minha palavra. Ele disse: pode ser que já seja tarde demais. Tem tanta escritura nos dirigindo a essa forma de pensar. Do lado esquerdo desenhou outra estrela de Davi. E recordem que esse é o ministério final, no meio da igreja, a qual está em misericórdia. Primeiro em misericórdia, e depois, vejam, muda para juízo, misericórdia para os que o recebem. Agora veja, o nosso irmão William continua falando. Pedro uma vez não compreendia, e Jesus disse: o que você não entende agora, você vai entender depois. Deus ajudará você para entender no tempo certo. Os crentes do início não entendiam tudo o que nós entendemos agora, porque não era para aquele tempo. Era para o nosso tempo, que seriam abertos esses mistérios que agora já são comuns entre nós. Porque o Espírito examina tudo, até as profundezas de Deus. Porque quem dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? 1 aos Coríntios 2, 10 ao 11. Agora, veja, na mensagem, eis aqui está um homem que pode acender a luz. Na página 23, nos diz assim, o reverendo William Branham, na metade da página, foi marcado em parágrafo, isso seria o 108, diz: ele era o Messias tão esperado que o mundo tinha esperado. Ele era a promessa do Messias manifestada. Ou seja, quando ele ficou de pé ali e falou: se eu não faço as obras do meu Pai, então me condena. Viram? Mas se vós não podeis crer em mim, creem nas obras que eu faço, e elas testificam de mim. Do lado esquerdo ele escreveu: as obras. Ele diz: elas dizem a vocês quem eu sou. Agora, vejam, essa hora cega e tenebrosa que eles vivem, eles não puderam vê-lo, eles não podiam entender. Como ele podia ser isso? E como falamos aqui, ele é a pedra que tranca o jogo, e eles não conseguiam compreender. Mesmo com tudo que Jesus fez, queriam milagre, queriam tudo, veja, cura e tudo isso. E Jesus fez para eles e nunca creram. Ou seja, que não era uma questão de ver milagre, coisa alguma, era ver a Ele. Eles não conseguiram entender que algo tão grande Deus estivesse cumprindo em uma pessoa simples, em Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, e que conheciam a vida dele, os familiares dele, onde ele nasceu e tudo isso. E dizer que ele era o Messias, isso era algo incompreensível para a mente humana. Ou seja, eles não conseguiam entender isso. E dizer: como ele pode ser um filho de Deus quando ele nasceu aqui mesmo em Belém? Se somente eles tivessem conhecido o que a palavra dizia, que ele viria dessa forma. O pai dele, José, é um carpinteiro. A mãe dele, atualmente, a nossa congregação acredita que ele nasceu de uma forma ilegítima, vê? Mas mesmo assim a palavra de Deus dizia isso. Ele dizia: examina as Escrituras, porque nela cuidais ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de quem eu sou. Quem eu sou? Elas testificam de mim.
essas sagradas escrituras. Então o que ele foi? A luz de Deus. Não foi em vão que ele disse, eu sou a luz do mundo. Não disse somente eu sou a luz, mas ele disse também, vós sois a luz. Se a sua palavra está em você, testificando dela mesma, então você é a luz do mundo. Que coisa tão linda, vejam. Agora, para ser a luz do mundo, para esse ser humano ser a luz do mundo, é necessário crer naquele que é a luz. Porque você não pode ser a luz do mundo, e não crer nesse que é a luz do mundo. Somente aqueles que creem, que entendem o mistério da primeira vinda do Senhor, e nesse tempo final, creem e recebem o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Observa, vemos agora a luz de cada era manifestada da mesma forma. Então eu quero fazer uma pergunta antes que o tempo acaba. Então, por que ela estava e eles rejeitaram? Como puderam fazer isso quando a própria Bíblia deles, que eles estavam lendo, estava sendo manifestada frente a eles? Olha quantas vezes leram as Escrituras, as mensagens do irmão William, e imprimem folhetos, estudam e leem, marca e remarca. E muitas vezes marcam e grifa ressaltando coisas que lê e remarcam, ressalta, e isso mesmo que estão marcando ali, sendo manifestado na frente deles e não veem. Isso é o que é triste. Agora estuda bem forte agora. E recorde agora, eu estou falando a muitas pessoas nessa ocasião, você vê, não somente os 400 ou 500 que estão aqui, mas eu estou falando a muitos milhares. Pare um momento, para o seu gravador agora e faça a pergunta, por que homens religiosos, homens bons, por que José devia questionar? Ele está falando de José, o esposo de Maria. Por que faria? Porque ele nunca examinou as Escrituras. E por que os sacerdotes questionaram? Por um motivo. Eles não conheciam. Nicodemos expressou com clareza, ele disse, mestre, sabemos que és um mestre enviado de Deus. Do lado esquerdo escreveu, porque não esquadrinharam, não examinaram. Nenhum homem poderia fazer o que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Reconhecemos isso. Mas o que era? As tradições deles impediram eles fazer. No começo de 2022, uma professora, ali por fevereiro, março, escreveu para mim e me disse, parece que você é um professor para nós. E eu vejo isso em ti, e há pouco me lembrou, ela disse, lembra que eu li algo que tinha aí? Veja, começou assim, como um professor, um ensinamento dessa forma de um professor. E como esse ministério continuou crescendo, porque aí estão esses 5 ministérios que resumem na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora, tudo isso de uma forma simples. E veja que foi mostrado também quando ele começou, naquela década de 74, de 70 e por aí por 74, muitos se apegam e falam que a dispensação do reino começou ali. Mas veja como tudo isso, para nós, já é um mistério que está revelado aos escolhidos de Deus. Os outros vão continuar pensando do mesmo jeito. Porque para eles não é a promessa da transformação não é para eles, somente para aquele que lhe é revelado esse grande mistério que foi mostrado e refletido nele. Naquela parte que ele também começou como um professor. E aí aí estava o ministério dele na igreja, começou como um professor.
mas depois identificaram a ele como profeta. E vejam como seguiu todas essas etapas na vida dele também, que agora, nessa dispensação do reino, é que de uma forma plena é visto isso. E isso sendo realizado pelo Espírito Santo. Continua falando. Então, por quê? Por que eles rejeitaram o Messias? Por que eles rejeitaram aquela luz? Aqui está a palavra. E que ele sabia que tinha seu cumprimento, mas quando a palavra foi manifestada para mostrar que a palavra de Deus tinha sido cumprida, então compara aquilo com o de hoje. Veja, quando lá estava escrito na palavra o que aconteceria. Então, por que aqueles homens rejeitaram, aqueles professores, aqueles mestres? Porque eles estavam vivendo no resplandor de outra luz. Foi isso, eles estavam vivendo em um resplandor, como ele falava nas eras. Para que viver na sombra ou ir às sombras e às representações se nós temos a realidade? Essa é a mesma coisa que estão fazendo hoje. Eles estão vivendo, o motivo pelo qual o rejeitam é porque eles estão vivendo no resplandor de outra luz, no reflexo de outra luz. Agora, eles estavam vivendo no resplandor do que Moisés falou. Eles diziam, eles reclamavam, nós temos a mensagem de Moisés. Alguns falavam, nós temos a lei, temos a Moisés como profeta. Viram? Estavam olhando para trás. Aquilo que Moisés falou de Jesus. Eles estavam vivendo no resplandor do que tinha acontecido em outras eras. Aí diz, os que vivem no resplandor de uma era passada. Esse é o mesmo motivo o porquê hoje a mensagem de Jesus Cristo é rejeitada, porque as pessoas estão vivendo no resplandor de outras eras. O mesmo motivo. Pelo mesmo motivo eles rejeitam. Agora, observamos o missionário, no dicionário Westberg, diz que um resplandor é o reflexo de uma luz falsa. Um resplandor é uma luz falsa, algo que espelha. É como na estrada, vocês vão na estrada, muitos de vocês dirigindo um carro, você olha na sua frente, quando você vê o sol na estrada, reflete uma luz e com um brilho, e parece que todo o asfalto, a estrada está cheia de água, mas quando você chega lá não tem nada, é somente um reflexo falso, o reflexo de uma luz verdadeira. Então isso é o que o demônio está mostrando para as pessoas, um reflexo, um concílio de igrejas, um grupo de denominações que resultará em algo falso. Por quê? É porque tem uma luz verdadeira que está brilhando. Aquela luz real não estava somente resplandecendo um brilho que não poderia estar ali. Uma luz real brilha. E nisso estão vivendo no resplandor de outra era. Outra coisa que já passou. Agora, um reflexo, esse brilho é falso. É um resplandor, é um brilho do sol. E eles fizeram do mesmo jeito, um falso reflexo da verdadeira luz. Agora, provou ser que ele era a verdadeira luz. E por que eles souberam que ele era a luz? Como você poderia conhecer que ele foi a luz? Porque a palavra que estava prometida foi manifestada através dele. Assim que ele foi a luz dessa palavra falada, do lado esquerdo ele escreveu identificação, a identificação. E o nosso irmão William continua dizendo, um pouquinho mais na frente, nessa mesma mensagem. Agora, quando Deus dá para o Espírito Santo revelar, isso já é para todos os crentes, para nos dar da sua sabedoria, para assim crermos. Primeiro cremos no que nos dá e depois vamos entendendo pouco a pouco, à medida que o Espírito de Deus opera em nós. E na página 24 da mensagem Os Dons de Deus sempre encontram seus lugares, nos fala assim. Na metade da página diz, agora, Deus dirigiu os magos porque eles estavam com os presentes certos. Deus guiou aqueles homens, sabe? Porque eles tinham o presente certo para identificar o seu filho. Deus
Captam? Homens sábios de hoje, sábios no nome do Senhor, não com algo fictício, mas com o presente que Deus prometeu para esse dia. E Deus guiará vocês para identificar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e ele escreve Elias, e para sempre. Aí ele escreveu Moisés. Aí estão vocês, homens sábios. Ali ele escreveu homens sábios hoje. O nosso irmão William continua dizendo: e recordem que a revelação para a igreja vem por meio do Espírito de Deus. Deus atrás, por meio do seu Espírito, por meio do seu corpo angelical, o anjo do pacto. Como trouxe o pacto antigo e depois se encarnou e trouxe o novo pacto. No livro de Citas, na página 24, no parágrafo 196 diz assim: o Espírito Santo falando como esses dons vão estar trabalhando nesses últimos dias. Agora, nós temos dons de cura operando. Bom, isso está bem. Isso está muito bem, irmãos. Ali tem outros dons. Esse é unicamente um deles. Esse unicamente é uma coisa menor. Porque aqui está um dom maior. E qual seria o melhor? O dom de Espírito Santo de sabedoria, para colocar a palavra de Deus junto e para ensinar a igreja onde estamos parados. Porque para ter alguém para ser curado, todos nós queremos ser curados, mas eu prefiro ter a minha alma curada do que o meu corpo curado nesse tempo. Muitos procuram a cura física e falam, olha, que quer ver cura física. E veja, sim, tem curas físicas também, mas o importante e o maior é ter a alma curada, a alma saudável. E nesse tempo final, o primeiro que Deus está fazendo é a cura espiritual, o abrir os olhos espirituais de todos os escolhidos de Deus e ensinar a eles onde nós estamos, os elevando à era da pedra angular e entrando à dispensação do reino pela porta, que é Cristo, o ungido, o Messias, em sua segunda vinda. Entrar a nova dispensação, a dispensação do reino, e aí estar colocados na posição. E assim, a noiva reconhecendo a sua posição, então o irmão Branham disse que virá o rapto. Quando a noiva reconhecer o que ela é, quem ela é no programa divino, quem ela é diante de Deus, onde ela está parada, onde ela está posicionada nesse tempo, então o rapto acontecerá. E tudo isso é obra do Espírito Santo, encarnado nesse tempo final, dando para a igreja noiva a fé, a revelação de onde ela está parada, onde ela está posicionada. E do lado esquerdo ele escreveu, colocar a palavra de Deus junto e para ensinar. O dom de sabedoria. No outro livro de Citas ele escreveu, dom de sabedoria para ensinar onde estamos. Continua dizendo, qualquer pessoa que fale da segunda vinda de Cristo, obrigatoriamente terá que ir ao Monte da Transfiguração para ver o que aconteceu lá, porque isso que aconteceu lá é a visão do que acontecerá na era da pedra angular no último dia. O monte representa a igreja, e a parte alta, a nossa era, subiu ao monte alto com os seus discípulos. E a parte alta, a nossa era, Cristo com seus discípulos subiu ao monte alto. Portanto, na vinda do Senhor, a vinda do Senhor obrigatoriamente será com seus anjos. Cristo disse que o Filho do Homem virá com seus anjos e os enviará com um rijo clamor de trombeta e juntará os escolhidos. Portanto, isso não pode falhar. É a única etapa da igreja que aparecerão os anjos do Filho do Homem, Moisés e Elias, as duas oliveiras que trarão a revelação divina para o povo hebreu também no último dia. E na página 115 do livro de Citas, no parágrafo 1009, nos diz assim, o que está em ti é maior do que está no mundo.
Nós não podemos entender isso, mas dizemos que cremos. E sabemos que isso é verdade, mas na verdade não compreendemos. Então, se Ele está em ti, absolutamente Ele não se negará do que diz. E Ele está tratando de encontrar essa pessoa. E Ele escreveu um profeta, que Ele possa se vindicar a si mesmo por Ele. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Agora, isso não quer dizer que Ele tem que fazer com todos. No tempo de Moisés, guiou os filhos de Israel. Ali tinha um. Esse era Moisés. Os outros somente seguiam a mensagem. Viram? Vocês viram? Alguns quiseram se levantar para personificar. E Deus disse, vocês mesmos se separem. E a terra os engoliu. Viram? Vocês viram? A terra os engoliu. Agora, aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Agora vejam que depois que Moisés se foi, Josué continuou. E então tinha que seguir a Josué e não esperar Moisés voltar. O tempo de Moisés já tinha terminado. Portanto, quando Deus termina a obra com um mensageiro e ele se vai, levanta outro. Não trate de meter as pessoas, principalmente os ministros, inculcar as pessoas dizendo que ele vai voltar, vai regressar novamente para cumprir o que falta para ser cumprido. Isso não é verdade. Deus nunca trabalhou desse jeito. Deus leva um mensageiro, termina o trabalho dele na terra, Deus o leva e levanta outro mensageiro. Assim sempre foi, de era em era e dispensação em dispensação. E o segundo homem que se levantará depois de 3 dias, depois disso ter cumprido em Jesus, lá na sua primeira vinda, cumprida naquele jovem carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus, que ressuscitou ao 3º dia, o próximo é o 7º anjo mensageiro dispensacional, com o Espírito e virtude de Jesus, de Elias e Moisés, ou seja, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Esse é o segundo homem que, estando vivo, é uma obra que o Espírito Santo realiza nesse homem adotado para poder dar a sua vida, porque é um trabalho que o Espírito Santo está realizando antes da ressurreição. E então depois vocês vejam, assim como ele, depois dele ter sido condenado, crucificado e sepultado, veja, ele realizou um trabalho de 3 dias e depois ressuscitou. O segundo homem é esse mensageiro. O qual, depois de realizar todo o trabalho no meio da igreja noiva, e que também o povo hebreu seja impactado por esse ministério, vocês vejam, realiza esse trabalho com todos os grupos e cumprir o Apocalipse 11. Mas vejam, esse é o segundo homem que ressuscita depois de 3 dias e meio. Nenhum dos profetas cumpriu essa promessa. Portanto, é simples identificar quem é esse homem. Os que falam para os grupos dizendo que fulano vai voltar, outro fulano vai voltar, estão enganando o povo. As promessas e sonhos e visões que o reverendo William Branham nos falou, as quais seriam cumpridas nesse tempo, tudo realiza nessa terra. A ação é aqui na terra. Lá no céu está em silêncio. A ação é aqui, então procure aqui onde está o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. O que Deus está fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo no meio da sua igreja, onde está o avivamento? Onde está esse homem que está dando a fé do rapto aos escolhidos? E aí vai encontrar a ação do Espírito Santo. Agora diz, aquele que está em ti é maior do que o que está no mundo.
Deus em você, como Ele estava em Jesus Cristo. Porque tudo que Deus era, Ele esvaziou em Cristo. E tudo que Cristo é, Ele esvaziou na igreja. Do lado esquerdo Ele escreveu: o que Deus derramou em Jesus Cristo, o que Cristo é, Ele derramou em sua igreja. O que Deus é, derramou em Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo é, Ele derramou em sua igreja. Agora, nosso irmão, ele continua dizendo: estamos em um tempo muito importante, onde a sabedoria de Deus, Deus em sabedoria, predestinou, vamos dizer, ou determinou, decretou ter filhos nesse tempo final, que olhariam para cima, para a era da pedra angular, subiriam. Esse é um rapto espiritual. Porque é o lugar para onde vão, serão transformados e irão com Cristo. Porque no monte da transfiguração foi na parte do topo do monte. Portanto, a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra voltará como veio a Israel, virá à sua igreja. Virá à sua igreja. É a pedra cortada sem auxílio de mãos. Essa é a vinda do Senhor à sua igreja. E trará grandes bênçãos para a sua igreja, mas colocará fim no reino do anticristo, no reino dos gentios. A vinda do Senhor, porque dois reinos não podem estar vigentes no mesmo tempo ou no mesmo planeta. Recorda que o reino de Cristo é mundial, mas a sua capital estará em Jerusalém, porque é a que tem a promessa do trono de Davi e reino de Davi. Portanto, a sabedoria de Deus, vemos que tem grandes bênçãos para todos nós, diríamos, maiores do que as que tiveram nas eras passadas. Essas bênçãos vão se materializar no povo de Deus nesse tempo final, para uma transformação e depois o rapto dos crentes. Assim como Cristo mostrou a visão do Monte da Transfiguração para Pedro, Tiago e João. Vejam, ao reverendo William Branham mostrou a ele uma grande capa catedral e uma grande manifestação do poder de Deus em uma grande capa catedral. E foi dito a ele: essa é a terceira etapa. Tem algo grande quando essa visão da capa for cumprida, porque se receberemos a fé para sermos arrebatados, então iremos daqui. E então aí é onde vai manifestar essa terceira etapa que nos dará a fé para sermos transformados. Ou seja, que se desejamos ir, se esse é o desejo do nosso coração, vejam, é na grande capa catedral que é onde foi prometido que o povo de Deus receberia essa fé do rapto. Continua dizendo, e como tem meios de comunicações em todos os países, então poderão estar em dia com seus telões, seus projetores, televisores, atento a tudo que estará sendo realizado. O que não estiver conectado com a grande capa catedral, bom, serão irresponsáveis, porque já foi dito que estejam conectados com a grande capa catedral. Tão simples assim. E vão prestar conta, cada ministro que ouviu isso que foi falado, e não só nesse momento, mas em muitos lugares, que tenha tudo preparado e se conectem com a grande capa catedral quando estiver sendo realizado tudo isso. Ou seja, que a responsabilidade de cada ministro é que tenha sua igreja em dia, com tudo que está sendo realizado. Vai prestar contas a Deus pelas ovelhas que Deus lhe deu para pastorear, porque essas ovelhas não são suas, são do Senhor. Continua dizendo, portanto, nessa parte não terá limitações. Onde quer que os escolhidos estejam, vão escutar. E seremos transformados, porque assim está prometido para nós, na palavra do Senhor, na sabedoria de Deus, não na sabedoria humana, mas na sabedoria divina. Em uma mensagem pregada em 1976, ele intitulou A Ordem da Transformação, ele disse, mas antes do terremoto e a ressurreição, antes disso, terá uma manifestação poderosa da parte de Deus. Antes de quê? Antes da ressurreição. Portanto, antes da ressurreição é que vai estar se realizando tudo isso.
sendo realizado tudo isso, e os que partiram terão que esperar a que tudo isso se cumpra, para depois o Apocalipse 11 passar pelo paraíso, recolher os que estão lá, na sexta dimensão, onde terá um julgamento, e depois ele virá e os trará para a terra, na ressurreição. Mas para esse tempo, já terá cumprido tudo que corresponde ao cumprimento da terceira etapa, nós estando no corpo terreno, em corpo terreno. E os 30 a 40 dias é uma obra que já vai ser realizada nesses corpos, mas antes o trabalho correspondente ao tempo final é estando nesses corpos terrenos. E vejam, ele disse, mas antes do terremoto, antes da ressurreição, antes disso, tem uma poderosa manifestação da parte de Deus, ainda nós estando nesses corpos. E aí é que vai ser cumprido o que foi dito, que em um tempo curto, talvez 6 meses, aí Deus há de fazer algo. Aí é que Deus vai fazer algo muito importante. E então, depois, já seremos transformados. O que é mais importante que Deus estaria realizando no meio da igreja noiva? Dar a fé do rapto aos escolhidos de Deus. E essa é a maior obra, e é a obra maior que Deus está realizando nesse tempo final, antes da ressurreição e a transformação. Portanto, estejamos atentos e conectados com as transmissões, por via satélite, pela internet, onde está sendo realizado o cumprimento do que foi precursado pelo reverendo William Branham, e o que nos foi trazido pelo Dr. William Soto Santiago, que ele nos falou em muita mensagem: se conectem com a capa. Agora, se você não estiver conectado com a capa, ainda mais, se não vai nas reuniões, nas atividades, se for do lugar onde a capa está, ou se estiver em outro país e não estiver conectado, não estará seguindo as direções, as diretrizes, as recomendações que ele dava em todas as mensagens. Ele as disse e as deu claramente, que até mesmo o devocional deviam acompanhar. Assim que não tem desculpa depois vir falar, eu não sabia nada. Isso já foi dito e foi repetido em muitas ocasiões. Eu também tenho estado falando em muitas ocasiões. Se conectem com a capa. E o que não entendam agora, entenderão mais adiante. Mas cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. E cada pessoa é responsável por seus atos e por suas ações, e do que fala e do que pensa. Bom, assim rapidamente vimos aqui algumas escrituras. Vimos esse estudo sobre o tema o que o Espírito de Deus esquadrinha, que é o tema que estaremos ouvindo nessa ocasião. Vamos nos colocar de pé e assim vamos deixar imediatamente conosco o nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.